ilustríssimos julgadores dessa segunda turma do CARF. Eu sou Gabriela de Oliveira Almeida, procuradora da empresa Codetec Desenvolvimento, Produção e Comercialização Agrícola Limitada, a qual possui 2 recursos voluntários pendentes de julgamento por senhores nessa sessão do dia 25 de setembro de 2020, que são os itens 692, processo 13.804.1001.293/2008-02 e processo item 693, processo 13.804.001.352/2008-34. Num primeiro momento, é apenas para comunicar que essa sustentação oral está sendo feita de uma forma conjunta, porque se tratam de processos idênticos. A única diferença é o tipo de tributo que está sendo pedido, o ressarcimento, mas uma se trata de restituição de PIS, a outra de COFINS, porém o fundamento, o crédito, a decisão são idênticas para esses 2 casos, e com uma forma de facilitar pela celeridade processual, juntamos essa sustentação oral, a sustentação oral desses 2 processos em um único vídeo. Num primeiro momento, acho que é preciso relembrar o histórico desses processos. São pedidos de restituição, um de PIS, outro de COFINS, do período de março de 2003, os quais foram negados, foram indeferidos, em razão da Receita Federal ter alegado no despacho decisório que eles foram feitos de forma que não a devida naquele momento, que seria a utilização do PERDECOMP, e estes foram feitos por formulários em papel, e que não houve a justificativa pelo contribuinte da impossibilidade da utilização do PERDECOMP, e que por isso ele deveria ser considerado como não formulado. Como essa decisão ela não merecia prosperar, inicialmente a recorrente apresentou recurso hierárquico que foi convertido na manifestação de inconformidade, só que também, quando do julgamento, permaneceu-se o entendimento de que não havia sido formulado da forma adequada e que, ainda que tivesse feito, no mérito ele não merecia prosperar. Como as decisões, obviamente, não mereciam prosperar, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário em cada um dos processos, mostrando por todos os seus fundamentos que o crédito é sim devido, reconhecido, ele existe e que por isso ele deve ser ressarcido. Como um primeiro ponto, antes da análise do mérito que foi trazida no próprio acórdão, a recorrente demonstrou que a impossibilidade da utilização do PERDECOMP se deu em razão de não constar no próprio PERDECOMP aquela ausência da hipótese de restituição, tal como estava previsto no artigo 73, parágrafo 3º da IN da Receita Federal do Brasil 600 de 2005, a qual previa assim que vou até ler o parágrafo para ficar mais fácil. A Receita Federal do Brasil caracterizará como impossibilidade de utilização no programa PERDECOMP a ausência de previsão de hipótese de restituição, ressarcimento e compensação, ou as falhas no sistema. Então, foi tão somente por isso, assim como restou demonstrado desde o início, que a recorrente não utilizou o PERDECOMP, porque ali existia uma ausência da previsão da hipótese daquela restituição do crédito que ora se pleiteia, o qual decorreu, o qual foi extinto, foi quitado por meio de compensação. Então, toda a justificativa do acórdão de que não foi demonstrada a falha no programa PERDECOMP, ela não se sustenta, porque a recorrente demonstrou desde o início que ela não utilizou, porque ali continha essa hipótese do parágrafo 3º de que havia uma ausência de previsão da hipótese de restituição que ora se pleiteava. Então, de uma forma preliminar, resta demonstrado nos recursos voluntários que a decisão não merece prosperar por conta disso, por conta que foi necessário pedir essa restituição por formulário em papel e não pela utilização do PERDECOMP, por conta dessa ausência de previsão no crédito que ora se busca o ressarcimento. E nesse sentido, também há nos recursos voluntários a expressa menção de que não há qualquer hipótese de que seja questionado como se deu a extinção, o pagamento desse crédito que ora se deseja o ressarcimento, porque é sabido, é sacramentado no âmbito da legislação tributária pelo CTN que a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, tal como o pagamento. Então, por isso, se indevido for, como comprovamos também ao longo de todo o recurso voluntário, deve ser ressarcido ao contribuinte.
No mérito, rebatendo apenas as alegações do acórdão de que foi dito que, ainda que fosse aceito o pedido de restituição, não mereceria prosperar a restituição, a recorrente demonstra que merecia sim, porque o que nós pleiteamos é a restituição desse PIS e desse COFINS que foi pago com a inclusão do ICMS na base de cálculo, e não tentar retificar compensação do passado, ao qual gerou direito a esse crédito, como tenta fazer crer o acórdão recorrido, que isso de fato não se sustenta, não é isso o que a recorrente tenta, e sim a restituição de PIS e COFINS que foram pagos com o ICMS em sua base de cálculo, que apenas para relembrar, já é sacramentado o entendimento no âmbito do STF de que é inconstitucional essa inclusão, porque o ICMS não pode ser incluído no conceito de faturamento, tal como foi decidido no recurso extraordinário 574/706, o qual, à época da interposição do recurso voluntário, já estava em trânsito o julgamento com 5 votos favoráveis, e agora já resta, na verdade, até mesmo no mesmo mês da interposição destes recursos voluntários, foi sacramentada a decisão e firmada a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, dessa forma, o que a gente também observa no recurso voluntário, que deve ser observado por estes ilustríssimos julgadores, é o artigo 62, parágrafo 2º do rendimento interno deste CARF, de que é necessário se observar essa tese, essa decisão que foi realizada em forma de repercussão geral pelo STF no julgamento destes recursos voluntários, aplicando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, e que, por isso, gerou-se o direito à restituição que ora se pleiteia, que é justamente desta parcela do PIS e da COFINS em que teve a inclusão do ICMS. Então, acredito que seja isso, espero que tenha ficado claro, que tenham sido bem demonstradas as razões da recorrente e o que se pede